Eita, já tô aquecendo aqui, ó. Tô aquecendo enquanto a galera entra. Vamos começar? Quem tá vivo ainda, quem tá acordado ainda, quem tá aguentando aula ainda, esperando a gente começar a nossa revisão de gêneros textuais e funções da linguagem. Que loucura, hein? Quem tá aí? O simulado tá na descrição, Mamãe Lauro. Pessoal que não é da plataforma não vai entender nada do que é Mamãe Lauro. Calma que vocês vão entender uma hora. Lauro, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver, tô aqui, tá tudo sob controle. A gente vai fazer uma revisão de gêneros textuais e funções da linguagem. Agora, vocês estão acordados ou eu vou ter que ir aí acordar vocês? É isso que eu vou ter que fazer, eu vou ter que entrar, se precisar eu atravesso esta câmera e te esbofeteio para que você acorde para assistir a nossa aula. Eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que vir até a câmera. Como é que eu vou fazer para te esbofetear? Acorda! Acorda, menina! Acorda que a gente tá falando de gêneros textuais e funções da linguagem, que é tipo assim, ó. Lauro, você é de Sagitário. Onde é que tiraram essa pergunta aleatória? Sim, Sagitário com ascendente Aquário e Lua em Libra. Mas isso não importa agora. O que importa é que nós vamos falar de gêneros textuais e funções da linguagem. Quero saber se você tá preparado, porque isso aí são dois conteúdos que você vai encontrar na sua prova do Enem. Então a gente vai tentar agora, por mais uma hora, seguir a nossa revisão. Vamos tentar misturar um pouquinho de aula, um pouquinho de descontração, aquela coisa, dar uma relaxada. Eu sei que tem um pessoal que fica meio estressado, né? Tipo assim, eu não quero essas bobagens, começa logo, eu quero aula. Eu não consigo só dar aula e não fazer bobagem. Tem que ter as duas coisas, tem que acordar. Aí se você quer, daí você espera essa live acabar, vê o vídeo gravado depois e vai pipocando as partes que você não quer. Mas eu quero acordar as pessoas, não adianta eu explicar o conteúdo e as pessoas estarem assim na frente do computador. Imagina eu tô explicando o troço e o cara prefere pegar o celular do que me ver. Não dá, eu tenho que ser a prioridade. Beleza? Então vamos lá. Eu vou começar gêneros textuais com um meme que eu vi na internet e a gente vai fazer um teste de raciocínio lógico pra ver se você consegue acertar. Você tá preparado? Você vai na cadeira aí, você joga pra trás e você prepara, ó. Conhecer os gêneros textuais permite ao aluno fazer algumas pressuposições na hora de interpretar questões de textos de um determinado gênero. Então atenção que eu vou falar pra você. Conhecer gêneros textuais é você conseguir adivinhar o que vai ser perguntado. Tu tá entendendo o que eu tô te falando? É você adivinhar o que vai ser perguntado. Tu entendeu? Saber o gênero textual é pressupor, é adivinhar, é saber antes o que vai ser perguntado. Por exemplo, quando a gente fala de propaganda, eu já sei mais ou menos o que eles vão cobrar antes de ver qual é a questão. Então, o gênero textual vai permitir você pressupor. Vamos fazer um teste? Like pro Lauro, é o mínimo, né? Ah, não chegou em 1000 likes ainda. Enquanto não chegar em 1000 likes, eu não começo. Me recuso. Não, 1000 likes, não tive nem 1000 likes. Tá brincando comigo? Eu não vou ter 1000 likes, tá louco? Me recuso, vou virar descosta pra vocês. Não. Me recuso. Cheguei a 1000, agora eu começo. Tenta você. Em qual vaga está estacionado o carro? Responde pra mim agora no chat. Vaga 16, tem aqui. Depois da 16 vem a vaga 6. Depois a vaga 68, a vaga 88, e aí tem o carro e a vaga 98. Qual é a sequência lógica pra saber qual é a vaga que o carro está estacionado? Vai. Qual é a vaga? Cheguei em 2000. Quem diria que eu não chegaria em 1000 likes? Cheguei em 2000. Tá brincando comigo? Uns estão botando 87 ali, ó. Você tá vendo? Você que não faz ideia e tá vendo 87 no chat, eu vou te contar o segredo. Esses caras que estão botando 87, eles só sabem porque eles já viram na internet essa brincadeira. Mas a primeira vez que eles fizeram, eles erraram. Eu tenho certeza. Seus mentirosos no chat, vocês acertaram da primeira vez. Não acertaram, vocês estão acertando agora, ó. Aí botou todo orgulhoso, 87, claro, já viu na internet, né? Pra quem nunca viu essa aqui, por que a resposta é 87? Porque tu tem que imaginar do lado que o carro tá estacionando. A hora que ele chegasse, quais seriam as vagas que ele ia enxergar? Então tá de cabeça pra baixo.
O carro tá chegando por aqui, ó, o sentido é esse, o campo de visão dele dos números é esse aqui, ó. Então, se tu virar a imagem, vou fazer uma mágica, plim, virou a imagem, olha o que acontece. 86, 87, 88, 89, 90, 91. Essa vaga aqui só pode ser a vaga 87, porque tá, na verdade, virado. Por que eu resolvi começar a aula com essa, né? Porque no Enem, gurizada, e presta atenção no que eu vou te falar, acontece a mesma coisa. Tem questões que a primeira vez que tu fez, tu erra, aí depois tu vê o professor resolver. E aí tu acerta a questão, mas não é que tu aprendeu a fazer aquilo ali e tu vai conseguir fazer, não importa quando for. Tu sabe fazer aquela questão, porque tu já viu uma vez. Só que o raciocínio que vai se repetir na prova do Enem, talvez tu não tenha pegado por completo. Isso acontece direto aqui nas lives, quando os professores resolvem uma questão e tu vê aquela galera botando assim, ó, letra B, letra B, letra B, letra B, letra B, letra B, todo mundo botando, é porque a pessoa já fez a questão em algum momento, então ela sabe. E por que eu resolvi começar por isso? Porque a gente tem que pensar que na prova do Enem, a gente tem que estar preparado não só para acertar a questão, a gente tem que estar preparado para acertar o raciocínio que vai ser cobrado na questão. Eu pergunto para vocês, o pessoal tá no chat e fica enlouquecido, né? Mas então olha aqui para mim, quem não aguenta o chat, tira o chat e olha para mim. Tu concorda comigo que hoje, 19h38 agora, horário de Brasília, aqui no meu relógio, tu tá em casa de boas, né? Tá nervoso? Tá ansioso, assim, desesperado? Meu Deus, o Enem agora? Não, você provavelmente vai estar muito nervoso no dia da prova, né? A minha pergunta é, será que no dia da prova você está preparado para fazer um raciocínio como esse, em que você tenha que inverter essa imagem para conseguir perceber que é 87? Esse raciocínio você vai conseguir fazer no dia da prova? Você vai estar tranquilo o suficiente para fazer no dia da prova? Porque veja bem, eu preciso que o meu aluno, além de saber bastante conteúdo sobre a prova do Enem, que ele esteja tranquilo no dia. Então, para eu saber se tu vai estar nervoso no dia ou não, eu quero saber se tu já fez o Enem e sabe como é que é o Enem no dia da prova, né? No dia da prova é o dia que você acorda, mas vai 9, 10 horas da manhã, isso se você dormir no dia anterior, né? Porque tem que dormir no dia anterior para acordar para ir pro Enem. E já é aquele dia que tu acorda com a barriga meio nervosa, assim, tu vai no banheiro umas 3, 4 vezes. E aí tu tenta comer alguma coisa de café da manhã, aí tu dá uma mordida e parece que aquilo não desce bem. Tu faz assim, ó, não desceu muito bem isso aqui. Mas daí ao mesmo tempo tu pensa, eu preciso comer alguma coisa porque eu tenho que me alimentar para fazer a prova. E é aquela loucura, porque a prova do Enem é a 1h que fecha o portão, então você tem que almoçar mais cedo, aí você não sabe se acorda, toma café da manhã, ou deixa para só almoçar, ou toma um café reforçado que vale como almoço e fica aquela agonia. Aí as pessoas já estão começando a ficar meio atacadas, ó. Olha no chat, as pessoas já estão começando a ficar meio atacadas. E aí você tem que decidir a hora que você vai pra prova, né? A hora que você vai pra prova. Porque ao meio-dia abre os portões, a 1h fecha, e você não quer fazer parte do show dos atrasados, né? Você tá maluco se você fizer parte do show dos atrasados. Aí você tem que chegar antes. Mas tem umas pessoas atacadas que chegam às 10h30. 10h30 tá a pessoa no portão lá assim. O portão fechado e ela, oi moço, tudo bem? Posso entrar porque eu não quero me atrasar. Eu tô nervoso, eu quero começar esse Enem logo. Tem gente desesperada, 10h30 tá lá. No primeiro domingo. Eu prefiro que você chegue 10h30 do que chegue meio-dia, né? Mas tudo bem. A pessoa chegou lá. E aí no dia da prova, você entra, a 1h começa a prova, e você tem que ficar meia hora sem fazer nada, né? O que é aquela meia hora parado, sem fazer nada, que parece que aquela meia hora dura 1h e lá vai pedrada. Tu sabe que tem o tempo psicológico, né? A nossa aula aqui, ela dura 1h e eu escuto os alunos falando assim, cara, pareceu 15 minutos. E a meia hora que tu fica lá no Enem esperando, parece 2 horas. Eu te juro aqui, ó, por todos os santos, a última vez que eu fiz o Enem, tá dando gatilho. Não, vamos lá, concentra aqui. A última vez que eu fiz o Enem, eu levantei a mão e perguntei pra fiscal assim, ó, moça, tu tem certeza que não passou meia hora e tu não te perdeu aí? Porque não é possível. Já passou essa meia hora e a moça não ia, não sei o quê. Então, professor, para de me dar gatilho. Nós temos que enfrentar essa prova, velho. Nós vamos enfrentar. E pra tu tá preparado, eu vou fazer uma coisa agora, que hoje tu vai ficar nervoso, mas no dia da prova tu vai lembrar de mim e vai começar a rir. Tá preparado? Nós vamos simular o início da prova. Porque o início da prova, Vitão prepara, pessoal que tá ouvindo com fone de ouvido, baixa o volume. Porque nós vamos fazer a sirene de início do Enem
e aquele momento que toca o sinal e a fiscal diz boa prova e tu tem que começar. Porque daí agora tu vai pensar, meu Deus, eu não quero nem pensar nesse sinal. Mas na hora que tocar o sinal, o que vai acontecer? Tu vai começar a rir. E eu vou ser o responsável por você começar a prova do Enem rindo. Então você já sabe que em qualquer lugar do Brasil, se tocar a sirene e tu começar a rir e tem alguém na tua sala rindo, é outro aluno da prova total. Vamos comigo? Começou o Enem, você tá lá. Vou tentar aqui puxar o ar do diafragma, vem comigo, acompanha. Faltando 1 minuto para dar a 1h30. Vai dar 1h30 e tu vai ouvir o seguinte sinal. Deixa eu ver se eu consigo. Tem que puxar ar do diafragma. Vamos lá. Consegui. Fiz o sinal, começou o sinal. Tentei puxar o máximo de ar que deu, fiquei tonto aqui. Mas comecei. Aí veio o sinal, na hora que der, a mulher vai dizer assim, boa prova, e você vai estar assim, que boa prova, tá louca? Boa prova, eu não sei nem onde eu tô, não sei por onde eu vou começar. Calma, tu vai começar a rir a hora que tocar o sinal. Tu vai olhar pros teus colegas do lado, quem estiver rindo também, tu já olha e vai assim, ó, tu falando do Lauro, né? Ele é uma figura, aquele Lauro, vai. E aí vai passar um pouquinho. Então agora deu um gatilhozinho, mas na hora vai passar, eu te prometo. Tá? Tá salvo o grito, eu não consigo fazer mais. Faltou ar, é que eu quase tontei. Deixa eu tomar uma água. Se na tua sala alguém mais ri quando tocar o sinal, é aluno da prova total. Vem comigo e vamos começar. Característica de alguns gêneros textuais. Charge e tirinha, vem. Charge tem crítica implícita, tirinha tem sequência narrativa. Amor da vida... Vamos lá. Charge e tirinha são gêneros textuais muito parecidos e a maioria dos alunos tenta fazer a diferença entre charge e tirinha dizendo assim, a charge é uma coisa só e a tirinha tem uma historinha e tal. Vamos colocar isso em termos técnicos. A charge é um gênero textual que sempre vai ter uma crítica implícita. A charge se refere a algo do contexto, né? A algo contextual. Ela critica o momento político do Brasil, critica algo que aconteceu num grande evento, critica algo relacionado à sociedade. Muito que bem. A tirinha, para ser tirinha, tem que ter uma sequência narrativa. Ela tem início, meio e fim. Por isso que a tirinha geralmente é composta por quadrinhos, né? Primeiro quadrinho, segundo quadrinho, terceiro quadrinho. O que é aquilo? É uma sequência narrativa. Então grava pra mim que a charge vai aparecer com o nome de crítica e a narração vai aparecer na tirinha. Isso pode muito cair em provas, tem que ficar ligado. Ambas possuem humor e envolvem contexto. O aluno que é aluno da plataforma, que já teve aula comigo, já vai gritando aí, né? Humor é gerado pelo quê? Põe no chat pra galera aí. Não é sempre isso, mas põe pra galera ver. O humor é gerado a partir do quê? Você que teve aula comigo sabe isso na ponta da língua. O que é o humor? 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 Quebra de quê? Quebra de expectativa. Então ambas vão trabalhar com a quebra de expectativa, aqui como uma crítica implícita e na tirinha como uma sequência narrativa. Dentro disso, vem comigo, gêneros, anúncios publicitários. Usam a persuasão para vender produto ou serviço, campanhas publicitárias estimulam a participação. Isso aqui é o mais importante, ó. Ambas visam mudar o comportamento do leitor. Pelo amor de todos os santos, de todas as crenças religiosas desse país. A intenção de um texto publicitário é mudar um comportamento, não é informar nada. Por exemplo, quando nós estamos dando aula aqui pra você, a gente diz assim, pessoal, então não esqueçam, né? Nós estamos no meio da Maratona Enem e você pode adquirir a Black Friday do A Prova Total, o melhor preço do ano, caso você precise, vai estar disponível agora. Nesse momento, o que eu tô fazendo? Eu tô informando as pessoas que vai ter uma Black Friday com um preço imperdível? Não, eu estou tentando convencê-lo a assinar a nossa plataforma. Até porque, né? Com as aulas que você teve hoje, se precisa te convencer a assinar a plataforma ainda, tu tá maluco, né? Já deu pra ver, só pelo primeiro dia de Maratona Enem que vale a pena pra assinar. Isso é gênero publicitário, tentativa de mudar um comportamento, pegar o cara que não assina a plataforma e fazer ele mudar. Pode ser um anúncio publicitário que vai usar palavra-chave para anúncio publicitário, persuasão, tem a ver com função conativa ou apelativa da linguagem, que a gente também vai revisar hoje, para vender um produto ou serviço. Se for uma campanha publicitária, aí ela quer estimular a participação do leitor. Destaca para mim, na campanha publicitária, uma palavra que é ótima, ó,
conscientizar. Eles adoram usar essa palavra como resposta para a campanha publicitária. Conscientizar o leitor de alguma coisa. Fazer ele se sentir parte, né? E querer participar para mudar. Sempre vai ter, pelo menos uma questão do Enem cobrando gênero publicitário. Combinado? Publicidade não é para informar alguma coisa, é para mudar um comportamento no leitor, convencer ele a alguma coisa, estimular a participação e por aí vai. Resumo, sabe a diferença entre resumo, resenha e sinopse? Resumo e resenha acho que quase todo mundo sabe. O resumo descreve e a resenha avalia. Ela comenta, ela tem uma opinião, ela tem crítica. Essa aqui todo mundo mata. O que todo mundo se perde é na sinopse, que foi questão no Enem 2019. O pessoal ficou no resumo, resenha, resumo, resenha, resumo, resenha, resumo, resenha, resumo, resenha, resumo, resenha e caiu sinopse. Sinopse busca convencer o leitor a ler ou ver a história. Então percebam, o resumo é um gênero descritivo, informativo. A resenha é um gênero argumentativo, tem crítica. E a sinopse é um gênero, como a gente acabou de ver, publicitário. Qual é a intenção da sinopse? Convencer você a ver aquilo. Então vamos pegar um exemplo rápido, vamos pegar um filme aí que tá pra acontecer, que eu pelo menos tô no hype, né? Que é o novo Homem-Aranha. Eu não sei se você tá ansioso, eu não sei se você viu ou não os troços que vazaram, a gente não sabe se aquelas fotos são mentiras, se não são, se é edição, se não é. Tá ansioso? Amanhã, se você tá assistindo ao vivo, segunda-feira, dia 15, amanhã tem o trailer novo. Qual é o objetivo do trailer? Tu acha que o trailer do filme do Homem-Aranha é um resumo, uma resenha ou uma sinopse? O que tu acha que é? O trailer do filme do Homem-Aranha que vai sair amanhã, ele é um resumo, uma resenha ou uma sinopse? Ele não é um resumo, porque o resumo tem que resumir a história com início, meio e fim. Resumo, por exemplo, quando você lê para um vestibular, o resumo das obras indicadas de um tal vestibular, ele te dá o final da história, porque tu tem que saber o resumo do que aconteceu para responder as questões. O que é uma resenha? Resenha é depois que eu vi o filme, eu faço um texto para dar a minha opinião. Gostei, não gostei, achei bom, achei ruim. Qual é a intenção do trailer do Homem-Aranha? Não é convencer você a ir ver? Será que eles vão confirmar os outros Homem-Aranha ou não no filme? Pá, eu tô nervoso, cara. Será que eles vão? Será que não vão? Eu acho que no trailer não vai vir nada. Porque se entregar no trailer que vai ter ou não vai ter, perdeu o hype da galera. A galera tem que ir no cinema e pagar o ingresso pra eles pra valer a pena. Então a sinopse é um gênero publicitário. Busca te convencer a assistir o filme, pegou? Se cair no Enem, é isso que ele vai cobrar de você em relação à diferença entre resumo, resenha e sinopse. Vem comigo? Notícia e reportagem. Todo mundo mata? Diferença entre notícia e reportagem, tá tudo tranquilo pra todo mundo? Vem comigo. O pessoal acha que é assim. Notícia é coisa de jornal e reportagem é coisa de revista. E esquece isso. Se você aprendeu assim, esquece. Professor, mas o meu professor falou que é e tu falou que é o contrário, em quem que eu vou acreditar? Na prova do Enem. Ano passado caiu questão diferenciando notícia e reportagem, a gente vai ver a questão. Era numa revista e a resposta era notícia. Mesmo numa revista. Então esse negócio de que jornal, notícia, reportagem, revista, esquece que não funciona. Professor, eu vou pelo tamanho. A notícia é curta e a reportagem é longa. Ô gênio, na hora da prova tu não vai ter o texto completo, nem a notícia, nem a reportagem, tu vai ter um trecho. Como é que tu vai saber se ela é grande ou pequena? Como é que tu vai saber se ela é curta ou longa? Não te adianta, pra prova do Enem não adianta. O que você vai saber sobre a notícia? Notícia traz uma informação nova, enquanto a reportagem aprofunda uma informação já noticiada. Quero que tu acrescente aqui, Geralmente ela traz vozes externas. Pode acrescentar para mim, já que nós estamos numa aula de revisão. Vozes externas. A notícia parte do princípio que a informação é nova. Nós estamos te anunciando algo novo. A reportagem aprofunda uma notícia que ela parte do princípio que tu já saiba. Vem comigo. Questão do Enem. Mulher tem coração clinicamente partido após morte de cachorro. Aí você fica na dúvida. Será que é notícia? Será que é reportagem? O pessoal veio aqui no final e olhou aqui, exame.abril.com.br e o pessoal pensou, cara, se é revista Exame, é reportagem.
porque notícia seria em jornal. Cuidado, ó. Pelas características do texto lido, que trata das consequências da perda de um animal de estimação, considera-se que ele se enquadra no gênero. Qual é o gênero? Opções: conto, depoimento, reportagem, relato ou notícia. O amor da vida, se tá na revista Exame e o texto tá te contando, mulher tem coração clinicamente partido após morte do cachorro, tu pode fazer uma leitura rápida, na hora tu vai matar que não se trata de um texto literário. Não é um conto. Não são personagens fictícios que têm uma história, com início, meio e fim, desenvolvimento, clímax, desfecho, nada. Também não é um depoimento, porque não está em primeira pessoa. Não é o depoimento dela contando o que assistiu. Não é um relato dela narrando o que aconteceu com ela. O texto está em terceira pessoa, é um texto sobre ela. Tu ficava na dúvida entre notícia e reportagem. E teve muito aluno que foi na reportagem porque o texto era longo, porque estava na revista Exame, mas por que o certo é notícia? Meu velho, como a gente faz aqui, tu vai olhar só pro título. Mulher tem coração clinicamente partido após morte de cachorro. Te parece que ele tá te dando uma informação nova ou aprofundando uma informação que tu já sabe? Dando uma informação nova. Eu tô te contando que existiu uma mulher, né, nesse lugar aqui que fala do texto, que teve o seu coração literalmente partido, teve um problema no coração, após a morte do cachorro. É uma notícia nova. Se fosse reportagem, seria assim: cientistas discutem o caso de mulher que teve o coração partido após morte do cachorro. Aí sim, se os cientistas estão discutindo o caso, é uma reportagem. Veja quais foram os motivos que fizeram mulher ter coração partido após morte do cachorro. Veja quais são os motivos, então já aconteceu o fato e eu estou aprofundando a discussão. O jeito que está escrito o título já te remete a uma notícia ou reportagem. Então, se cair no Enem de novo, a diferença entre notícia e reportagem, você vai partir do fato novo ou do aprofundamento de um fato já dado. Pela leitura do texto e pela leitura do título, você perceberia que a intenção é noticiar o que está acontecendo. É como se eu disser para você assim: galera, vai acontecer uma semana de lives no A Prova Total para você revisar para a prova. Isso é uma notícia. Agora, se eu vou lá e posto, você está acompanhando a semana de lives do A Prova Total, tu concorda que pela maneira com a qual o título está escrito, dá para entender que tu já sabe que está tendo uma semana? Isso é uma reportagem. Aprofunda o que já foi discutido. Beleza, galera? Esses dois é fundamental levar para a prova na palma da tua mão. Vem comigo, que é uma revisão, a gente tem que destacar os pontos principais, né? Acessando a nossa plataforma você tem acesso a todas as aulas, aqui é o principal. Conceitos importantes sobre gêneros textuais. Palavrinhas que você tem que saber, vão estar na tua prova. Primeira palavrinha, injunção. Atenção você que não sabe o que é uma injunção. Agora é o momento. Tem que saber. Apareceu no Enem 2020 em uma questão, no Enem 2019 em 2 questões e no Enem 2018 em outra questão. Você tem que saber o significado de injunção. Injunção é um processo que caracteriza textos direcionados para o leitor. É isso que marca uma injunção ou um processo injuntivo, quando eu direciono para o leitor. Então, todo texto que tiver a predominância de uma função conativa ou apelativa da linguagem, direcionado para o leitor, é um texto que possui a injunção como recurso. Pode ver que eu estou colocando aqui entre parênteses para você, imperativos e vocativos. Por que eu estou colocando isso, professor? Gramática no Enem? Imperativo e vocativo já caiu. Por que o imperativo marca um processo de injunção? Porque quando eu uso um imperativo, eu digo assim, ó, anota este exemplo. Eu estou direcionando o meu texto para quem? Para o meu ouvinte, para o meu leitor. Anote esse exemplo porque ele é importante. Escuta o que eu tenho para te falar. Eu estou direcionando para o leitor. Isso é uma injunção marcada pelo imperativo. Também acontece com o vocativo. Quando eu digo querido aluno, esteja atento a isso. O que é o querido aluno? Um vocativo que direciona o texto para o leitor. Fica ligado que o processo de injunção aparece todo ano. Se ele disser que é uma injunção lá e não está direcionando para o leitor, está errado. Se ele disser que é uma injunção e está direcionando para o leitor, é isso que você tem que marcar como resposta. E aí a gente falou de humor, que é um recurso gerado, a galera respondeu ali nos stories por tudo, né? Principalmente por quebra de expectativa.
Sempre vai ter um fundinho de quebra de expectativa, mas ela não é o único recurso. Quando eu falo gerado por quebra de expectativa, mas também pelo absurdo, o que é o absurdo gerando humor, né? O absurdo gerando humor é você pegar e no meio de uma live, um professor imitar a sirene de início da prova do Enem. Caraca, você não esperava naquilo. É uma coisa que só pelo ato ridículo, né, de ser feito, já é engraçado por si só, mas tu percebe como tem uma quebra de expectativa porque você não esperava esta sirene no início da aula? Acho que essa é a sacada, né? Sempre vai ter um fundinho de quebra de expectativa, mas nem sempre a expressão quebra de expectativa vai estar na prova. Ano passado caiu o humor e a relação era de gerado pelo absurdo. Quer ver como foi? Trazia um texto assim, é de morte, só vai morte. Aí vinha todo o texto, né? É de morte, detetive particular e tal. Nós vamos começar, como a gente sempre começa, pelo enunciado. Nessa crônica, o efeito de humor é basicamente construído por uma. E aqui eu quero destacar para vocês, né? Caiu o efeito de humor, o aluno já automaticamente pensa por uma quebra de expectativa. Mas, gente, vamos lá. Se é causado por uma quebra de expectativa, olha para as alternativas. Segmentação de enunciados baseada na descrição dos hábitos do personagem. Ordenação dos constituintes oracionais na qual se destaca o núcleo verbal. Estrutura composicional caracterizada pelo arranjo singular dos períodos. Sequenciação narrativa na qual se articulam eventos absurdos. Seleção lexical na qual predominam informações redundantes. Tu encontrou em alguma alternativa a expressão quebra de expectativa? Ah, pois é, professor, eu não encontrei. Não, então vamos segurar essa ansiedade aí. Se você não encontrou, pensa comigo, tu viu quantas pessoas no chat colocaram que era quebra de expectativa o humor? Então, quantas pessoas dos mais de 3 milhões de inscritos do Enem, tu acredita que acertariam essa questão se a resposta fosse simplesmente quebra de expectativa? Se tiver a quebra de expectativa lá, quer dizer que a questão é mais fácil. Mas se não tiver, tu tem que identificar qual é a alternativa que remete a uma quebra de expectativa, mesmo sem isso estar presente. Então agora eu vou voltar no texto e eu vou ver em que momento isso me gera um estranhamento, né, que vai provocar o humor. É de morte detetive particular, está na plaqueta. Tem um escritório numa galeria de Copacabana, entre um fliperama e uma loja de carimbos. Dá só pro essencial um telefone mudo e um cinzeiro. Mas insisto numa mesa e numa cadeira. Então ele está descrevendo ali o local, né, em que ele fica. Apesar dos protestos das baratas. Protestos das baratas? Tá, então as baratas protestaram contra o lugar que ele montou. Deve ser um lugar meio sujo, né? Elas não vencerão. Comprei um jogo de máscaras. Mas o que tem a ver as máscaras com a barata? No meu trabalho, o disfarce é essencial para escapar dos credores. Outro dia entrei na sala e vi a cara do King Kong andando pelo chão. Mas o que é isso? Vi a cara do King Kong andando pelo chão, esse cara tá maluco. Como assim vi a cara do King Kong andando pelo chão? Não tem... Completamente absurdo. E aí ele volta para as baratas. As baratas estavam roubando as máscaras que ele falou antes. Espisoteei meia dúzia. As outras atacaram a mesa que ele tinha falado. Consegui salvar minha bique e o jornal. O jornal era novo, tinha só uma semana. Mas elas levaram a agenda e aí vai, né? Continua falando uma série de absurdos em relação a isso. Se você parar para olhar as alternativas, segmentação de enunciados baseada na descrição dos hábitos do personagem. O fato de os hábitos dele estarem segmentados, ou seja, separados, fragmentados em várias frases curtas, é o que vai gerar uma quebra de expectativa para promover o humor? Não, então não pode ser a resposta. Sempre pensando naquilo que responde ao enunciado. Ordenação dos constituintes oracionais, na qual se destaca o núcleo verbal. Essa aí, o cara que estudou gramática vai matar, né? Núcleo verbal, frase verbal, oração que tem como principal núcleo um verbo, tudo certo. Tem várias frases ali cujo constituinte principal é o núcleo verbal? Tem, mas isso vai gerar humor? Um texto que tenha como destaque o núcleo verbal vai ser um texto de humor. Se o núcleo for nominal, não. Claro que não. Então essa aqui não responde à pergunta do enunciado. Estrutura composicional caracterizada pelo arranjo singular dos períodos. Teve muita gente que marcou essa. Muita gente marcou a C nessa questão porque olhou o texto e viu várias frases curtas, né? Um arranjo singular, períodos singulares, períodos simples. Mas isso não gera humor. Sequenciação narrativa na qual se articulam eventos absurdos. É essa.
É essa. Só que você percebeu que enquanto eu explicava, as pessoas ficaram respondendo D, e tem a ver com o início da live, elas responderam essa questão que já sabiam, mas todo o restante da explicação que eu dei é o que pode estar presente no teu Enem 2021? O que você tem que estudar não são os conteúdos, são os raciocínios. Você tem que estar preparado dia 21 para fazer os raciocínios corretos nas questões. Vão cair questões na prova que repetem raciocínios de anos anteriores. Outras não. Por isso que é fundamental você estar bem para perceber isso na hora da prova. Seleção lexical, na qual predominam informações redundantes. Não há redundâncias, né? Apesar de haver repetição de palavras, não há redundâncias que vão gerar o humor porque está sendo redundante. Ele teria que ficar batendo na mesma tecla para gerar o humor em relação a isso. Percebe, galera? Então a importância de uma live como essa não é só revisar os conteúdos. Ó, vai cair injunção, vai cair humor. Isso é importante? Claro que é. Mas na hora da prova você tem que estar preparado para fazer o raciocínio que ele vai pedir. Eu tenho certeza que muita gente acertou essa questão, mas muita gente deslizou e não podia ter deslizado. O próximo assunto que a gente vai trabalhar, que não vai ser na aula de hoje, é só para alertar, né? É o bendito do poema. Vai ter uma live só para poema, lá na sexta-feira, né? Vamos falar de poema e de figuras de linguagem. No finalzinho, juntos, eu e o Joãozinho. Olha que beleza. Vamos estar dividindo o estúdio. Maravilhoso. Vai ser incrível. Aí a gente vai estar lá falando sobre poema, que são a máxima subjetividade na linguagem. Portanto, normalmente envolvem questões mais complexas. Por favor, lembra do seguinte. Por favor. Quando cair na prova, nem toda questão que possui um poema é sobre o poema. Às vezes tem questão de outro ano que tinha um poema e a pergunta era para você reconhecer a injunção que a gente viu agora dentro do poema. Em outros anos caiu um poema e era para você reconhecer o humor dentro do poema, a quebra de expectativa. Às vezes vai cair uma questão que é a partir de um poema, mas está perguntando para você qual é a função da linguagem que predomina, que a gente vai ver no finalzinho da aula aqui hoje, um resumo das funções da linguagem. Então nem toda questão que tem um poema como texto é sobre o poema. O que a gente viu na outra live? Como é que você determina se uma questão é fácil ou difícil? É a partir do texto? Não. É a partir do enunciado. No enunciado você vai ver se ele está perguntando realmente sobre o poema ou está perguntando sobre outra coisa. É isso que eu quero que você grave e aí a gente vai falar um pouco mais de poema na sexta-feira. O que eu quero falar hoje é sobre tecnologias de comunicação e de informação. Isso aqui, meu velho, é a competência 9 do Enem. O pessoal não estuda e sempre vai ter uma questão sobre internet na prova. Sempre. Sempre vai ter uma questão sobre internet na prova. Não existe prova do Enem sem internet. Por quê? Porque não é que é uma habilidade sobre isso. É uma competência inteira. Competência 9, com 3 habilidades, habilidade 28, 29 e 30. Então olha aqui, ó. Tecnologias de comunicação, tecnologias em geral, em especial a internet, nunca são abordadas sob um aspecto negativo. Sempre vistas como positivas. Isto aqui salva aluno no Enem. Isso aqui salva aluno no Enem. A diferença é que uma tecnologia de comunicação nunca é vista como negativa, sempre como positiva. Isso aqui salva a vida de aluno no Enem. Tu quer ver? Vou te mostrar uma questão do ano passado que você vai acertar especialmente com essa informação. Se tu não tinha antes, porque não fez aula com a gente na plataforma, agora você tem. Cobrou isso aqui, né? A revolução silenciosa e o impacto na sociedade das redes sociais. O impacto que as redes sociais têm na gente. Vem comigo. O texto aborda, a gente já vai voltar no texto, a temática das tecnologias da informação e comunicação, especificamente o uso de redes sociais. Muito se debate acerca dos benefícios e malefícios do uso desses recursos. Nesse sentido, o que o texto faz? Se você não é aluno do Lauro, não é aluno do A Prova Total, você vai ter que voltar no texto e procurar os benefícios e malefícios da internet para ver qual que tá falando. Só que a gente já estudou isso, porque isso é um conteúdo que cai no Enem. Então eu tenho a certeza que ele não está falando dos malefícios, e sim dos benefícios. Porque a única coisa que ele pode falar de mal, né, envolvendo a internet, é do nosso comportamento frente à internet. As pessoas que não sabem usar as redes sociais, as pessoas que não sabem usar tal coisa, isso pode ser um problema. Agora, a ferramenta em si, do jeito que ele perguntou, os benefícios e malefícios
do uso desses recursos, com certeza vai ser um benefício. Então sabe o que eu faço no dia do Enem? Mas tu tem que ter coragem para fazer, ó. Aborda a discriminação que as redes sociais sofrem dos outros meios de comunicação. Tu acha que ele vai fazer um texto dizendo que os outros meios de comunicação boicotam as redes sociais falando mal? Em partes até é verdade, tá? Tem meio de comunicação que quer tentar falar mal da internet e tal, para as pessoas não usarem, mas o Enem nunca vai fazer isso. Mostra que as reivindicações feitas nas redes sociais não têm impacto fora da internet. Não adianta nada tu te manifestar na internet, no mundo real não vai ter impacto. Ah, tá brincando comigo? Claro que não. Expõe a possibilidade de as redes sociais favorecerem comportamentos e manifestações violentos dos adolescentes que nelas se relacionam. Tá dizendo pra você que a tecnologia, a rede social vai tornar os usuários mais violentos. Nunca vai ser essa a resposta. Nunca. Ai, professor, mas eu não sei se eu tenho coragem. Vem comigo. Trata as redes sociais como modo de, agregar e empoderar aspectos positivos. Grupos de pessoas que se unem em prol de causas próprias de mudanças sociais. Eu tenho certeza que é essa. Eu tenho certeza que é essa. Certeza. Certeza que é essa. Já vou marcar aqui, ó. Mas vamos olhar aí por via das dúvidas. Evidencia que as redes sociais são usadas inadequadamente pelos adolescentes que, imaturos, não utilizam a ferramenta como forma de mudança social. Até poderia ser aí, né? Porque daí ela não tá criticando a ferramenta, tá criticando o comportamento do usuário frente à ferramenta. Poderia ser a letra E, mas tu quer ver como uma rápida leitura do texto mata isso? Vamos supor que tu ficasse entre a D e a E, né? Na semana passada, os alunos do colégio do meu filho se mobilizaram através do Twitter, a rede social, para não comprarem na cantina da escola naquele dia, pois acharam o preço do pão de queijo abusivo. São adolescentes, quase senhores das novas tecnologias, transitam nas redes sociais, varrem o mundo através dos teclados, dos celulares, iPads e se organizam para fazer um movimento pacífico. Então, ó, o movimento é pacífico, as redes sociais não te tornam violento, de não comprar lanches por um dia. Foi parar na TV e em muitas páginas da internet. Então eles fizeram um movimento. Eu não estou dizendo que eles são imaturos e não usaram daquilo. Pelo contrário, eles usaram. Então você consegue ver que automaticamente a única resposta possível é a letra D. Eu queria dizer para você, alguém que comentou ali, né? Eu iria ler o texto antes. Não, tá tudo certo, não tem problema. Se você se sentir inseguro, pode ler o texto, mas eu estou preocupado com uma coisa, tempo. Se você disser assim para mim, Prof. Lauro, Mamãe Lauro, o tempo não é um problema no Enem para mim. Eu me viro, eu vou lá e eu consigo acabar a tempo, a prova acaba às 19 horas no primeiro domingo, 17h30 por aí eu já estou acabando, já fiz a redação e fiz as questões. Tá. Se esse é o teu caso, vai lá e lê, faz toda a prova, todo o texto. Eu quero conversar com você que é que nem eu, porque eu faço a prova do Enem como aluno todos os anos, né? E não só a prova de linguagens, eu vou lá, faço linguagens, faço humanas, faço a redação, faço matemática e natureza no outro domingo, e sempre me falta tempo. Eu sou o cara que fica até o final e o fiscal tem que pedir para mais 2 colegas ficarem me esperando. Aí fica os 2 me esperando com cara de bunda assim, ó. Não acredito que esse louco não acabou ainda. Eu não acredito, meu Deus, como é lerdo, porque eu vou até o último minuto aproveitando para fazer questão. Então você que tem um problema com o tempo, você tem que criar a coragem de, em algumas questões, não precisar do texto e responder assim, porque senão não vai dar tempo. Porque isso aqui é um concurso. As pessoas que estão passando nos cursos mega concorridos, fazendo pontuações astronômicas, é porque elas estão ganhando tempo aqui. Tempo que você pode usar na prova de redação, tempo que você pode usar na prova de humanas, tempo que você pode aproveitar em outras questões de linguagens. Então, se você está lendo o texto porque você precisa dele para acertar, top. Agora, você já sabe a resposta e está lendo só por uma questão de insegurança? É por isso que eu trabalho tanto com os alunos nas minhas aulas, a questão da segurança. Você precisa se sentir seguro. Eu quero ver aluno que me manda DM dizendo assim, mas se não sou eu que vou destruir essa prova do Enem, eu não sei quem vai, porque eu vou dar no meio dessa prova e pode vir questão, pode cair o que quiser, podem trocar as questões, não interessa. Se vier questão de Enem, eu vou dar no meio. É isso aí que eu quero. É isso aí que eu quero. Mas daí, para isso, a gente tem que ter essa malemolência na hora da prova. Confie mais em si mesmo. São 8 horas e 12 minutos.
da noite e você tá assistindo aula, cara. Se não for você que for destruir nessa prova, quem que vai? Os caras que estão dormindo agora? Os caras que vão lembrar sábado que tem Enem vão destruir na prova? Não, quem vai destruir é você. Mas daí você tem que ter essa segurança para aproveitar o tempo na hora que aparecer isso aqui. Combinado? Eita, nós. Então vamos lá. Estamos chegando no último ponto da aula. Você viu como passa rápido? Agora nós vamos falar de funções da linguagem e deu. Vamos jantar, vamos dormir. Espero que estejam me esperando com janta em casa. Minha barriguinha já tá clamando. Vocês viram que eu dei uma emagrecida ao longo do ano? Alguém falou na outra live aí, se vocês puderem falar. Pô, me esforcei malhando pra perder a barriga aqui. Quando eu comecei a gravar a aula e eu vi o tamanho que eu fiquei na câmera, eu digo, eu preciso emagrecer. E aí eu fui emagrecendo, ó. Tô me esforçando todos os dias. Não é fácil, né? A vida adulta, pra você que tá aí tentando entrar na universidade, se resume a duas coisas. Pagar boleto e tentar emagrecer. É isso a vida adulta. Acabou. Percebam que eu disse pagar boleto e tentar emagrecer, né? Porque daqui a pouco vem Natal e Ano Novo, já era tudo de novo. E beleza, vamos lá. Questões sobre funções da linguagem podem aparecer de duas maneiras. A, perguntando qual função da linguagem predomina, isso é um tipo de pergunta. Qual é a função que predomina? Você tem que saber que são 6 e ver qual das 6 predominam. Se predomina a referencial, se predomina a poética, se predomina a emotiva, se predomina a conativa, se predomina a fática ou se predomina a metalinguística. Para saber reconhecer isso, você tem que saber características de cada uma delas, que é o que nós vamos fixar agora. Fechado? Isso é um jeito de cair, que foi o jeito que caiu ano passado. Caiu a letra A. Qual é a função que predomina? O outro jeito de cair, que não caiu ano passado, então atenção, a gente sempre fica preparado. Em 2019 sim, mas ano passado não, é esse aqui. Ele afirma no enunciado que uma determinada função predomina e pergunta as características. Cara, não te dá uma raiva do Enem que ele faz isso? Tu fica lá que nem um cavalo, estudando assim, né? Função referencial, predomina o contexto. Função poética, predomina a mensagem. Função emotiva, predomina o eu. Função conativa, predomina a persuasão. Função fática é o teste do canal, conversa de elevador. E função metalinguística é quando se refere a si mesmo. E aí tu fica decorando, e aí na prova, tu tá esperando que ele te pergunta, ele vai lá e diz assim no enunciado. Sabemos que no texto acima predomina a função metalinguística. E aí tu fica assim, tá, mas isso aí era o que eu sabia. Como é que tu me conta assim, o que eu sei? E agora tu vai me perguntar o quê? Eu odeio a prova do Enem por causa disso. Isso acontece em todas as outras áreas, né? Ciências da natureza. A única coisa que você estudou é que a diaba da mitocôndria faz respiração celular. E ele começa o enunciado, sabendo que a mitocôndria faz respiração celular. Você fica, porra! O que você vai me perguntar agora? O que eu sei, tá ali. Aí dá uma raiva na pessoa por causa disso, né? Eita, mas Ciência da Natureza é semana que vem. Vai ter live comigo falando de ciências da natureza. Eu dei um jeito, hackeei o sistema e botei uma live minha lá. Quando eles viram, já tava no sistema e não tinha mais como tirar. Eu vou dar aula de interpretação em ciências da natureza porque eu quero, porque eu não sou obrigado a nada. Eu vou entrar lá, eles não viram, eu botei lá e agora não tem como tirar mais. Se tirar, vocês fazem um escândalo. Ó, ele afirma qual é a função e pergunta por quê. Então não basta você estudar para saber qual é a função. Você tem que saber as características dela para saber dizer o porquê. Vem comigo então. Quando eu falo de funções da linguagem, eu tô falando do esquema de comunicação. Isso aqui tá nas nossas aulas, tá em slide, tá em tudo, tá aí pra você. A gente tem uma mensagem. Essa mensagem é transmitida por um emissor, que sou eu. Tem sempre um receptor da mensagem, que é quem escuta, se for um texto falado, quem lê, se for um texto escrito. Tem um contexto, tem um canal de comunicação e tem o código. Vamos pegar nessa aula aqui, nessa aula de agora, quem é o emissor? Joe. I am, mamãe Lauro, mamacita Lauro, mother Lauro, eu sou o emissor. A mensagem que eu tô passando é qual? Conteúdos que caem no Enem, funções da linguagem. Quem são os receptores? Vocês, futuros aprovados. Então, na nossa comunicação, eu sou o emissor, professor, vocês, os futuros aprovados, os futuros universitários, os caras que vão estar me mandando mensagem em janeiro, fevereiro, dizendo, professor, passei. E eu vou me encher de alegria que o meu Instagram trave de tanta mensagem que eu vou receber. Se você ainda não me segue, @laurointerpretenem, momento merchan. Tô dando dica nos stories todos os dias. @laurointerpretaenem. Me segue lá. E me manda mensagem quando você passar que eu vou querer ver. O contexto sobre o qual nós estamos falando, por que eu tô te ensinando funções da linguagem? Porque cai no Enem.
O contexto é o Enem, porque se não caísse do Enem, nós não tava falando disso aqui. Qual é o canal de comunicação? Internet. Se não fosse a internet, você não ia me conhecer, cara. Você não ia me conhecer. Você não ia ter aula comigo. É graças à internet, ao YouTube, essa conexão que eu posso estar falando ao vivo com milhares, com mais de 5.000 pessoas que estão vendo no Brasil inteiro essa aula. E quantas mais vão ver depois. Esse é o canal de comunicação. E o código que a gente está usando é a língua portuguesa. Eu uso uma linguagem para que você me entenda. De vez em quando eu dou uma trocada, hablo pero no mucho, I speak a little bit of English, né? E aí vai. Mas é isso, o código é o português. Para cada um deles predomina uma função da linguagem, então você grava função referencial contexto, função emotiva emissor, função poética mensagem, função conativa centrada no receptor, função fática no canal, função metalinguística no código. Aí é contigo. É contigo. Te vira. Aí o professor faz um troço para eu memorizar. Não, te vira. Vai lá, isso aí você tem que saber. Você tem que decorar as funções da linguagem. Se tiver um texto que está predominando o contexto na informação, função referencial. Se estiver predominando o eu, tá cheio de verbo e pronome de primeira pessoa, é emotiva. É isso que você tem que saber. Função conativa, centrada no receptor. Tu viu quando eu estava explicando injunção, que eu falei para você que injunção era todo o texto direcionado para o leitor? Direcionado para o leitor é função conativa da linguagem. Tu tem que saber interrelacionar os conteúdos, ó. Isso aqui é os conteúdos interrelacionados, ó. Vou chegar perto pra tu ver, ó. É isso aqui que tu tem que saber fazer, ó. Tá? Relaciona os conteúdos. Injunção, função apelativa, pode cair junto. Função fática e depois função metalinguística. Mas isso aí só não basta, né? Ah, vai acabar uma aula assim com esse troço aí, você bateu print, fez não sei o que e tal, tirou. Você bateu um print disso aí? Isso não é o mais importante. A tela que tu tem que bater print é a próxima. Tu acha que eu vou te explicar só isso aí? Não. Função referencial. Grava. Ó, mamãe Lauro raramente fala para decorar alguma coisa. Olha o que eu vou falar agora. Decora. Decora. Tem que saber essa tela inteira decora. Você vai no carro, indo pra prova, no busão, do jeito que você estiver indo, você vai repetindo esse troço em voz alta. Função referencial é a centrada no contexto. Palavras-chave, informação e objetividade. Então, se ele te perguntar, ele afirmou no enunciado, predomina a função referencial e te pergunta por quê, tem que ter isso aqui nas alternativas. Informar alguma coisa com objetividade e tal. Faz pose pro print. No final de tudo eu faço pose. Informação com objetividade. Se ele te cobrar a função poética centrada na mensagem, o que vai cair é a preocupação com a estética do texto e o efeito causado no leitor. O que é a poesia? O que é o poema? O poema, ele não quer te trazer uma informação objetiva. Por isso que é tão difícil de interpretar poema no Enem. Porque ele não quer ser claro, ele não tem clareza na linguagem, ele não quer ser objetivo. Ele quer trazer uma divagação que te provoque um efeito. Poema é um troço fantástico. Teve aula de poema ao longo do ano na plataforma que eu quase chorei na aula gravada. Olha que absurdo, o poema me impactou, eu vou fazer o quê? Teve aluno que me disse que chorou vendo a aula, porque é isso, ele emociona, mas na hora da prova você não quer se emocionar lendo um poema. Você quer ler e responder a questão e acabou. Então, é o efeito causado no leitor que predomina a função poética. Função emotiva, centrada no emissor, vai ser carregada de subjetividade e tem que ter predomínio da primeira pessoa. Se predomina a função emotiva, tá centrada no eu, tá centrada no emissor. Tem verbos e pronomes de primeira pessoa em todo o texto. Se não tiver verbo e pronome de primeira pessoa, não pode ser função emotiva. É essa aula que teve que as pessoas choraram, né? Nos comentários da plataforma, eu entro, tá? Eu vejo todos os comentários da plataforma que vocês colocam, fico faceiraço, eu respondo, tento responder todas as DM que vocês me mandam, eu fico felicíssimo, eu vou lá e vejo tudo, só não dá tempo de responder às vezes. E as pessoas colocaram, eu me emocionei com esse poema, então ele é função emotiva. Não. Função emotiva é quando predomina a emoção do eu, a primeira pessoa. Se eu causo uma emoção no meu leitor, é função poética. Não confunde isso. Função conativa, que também pode ter o nome de apelativa. Mas apelativa é o nome normal dela, né? Apela.
Aí tu vai acertar. Se cair propaganda, apela. Mas se cair conativa, palavras-chave, ó. Persuasão e olha quem tá aqui. Injunção, direcionamento pro leitor. É a persuasão, o convencimento do meu leitor. Eu quero buscar convencer ele de alguma coisa. Isso é função conativa ou apelativa da linguagem. Função fática, centrada no canal de comunicação. Função fática é o que eu e o Vitão fazemos aqui antes de começar a live para testar se tá tudo certo. Quer ver o Vitão surtar? Se ele estiver meio desatento agora, eu vou botar o microfone no mudo e vou continuar falando. Tu vai ver que ele vai... Daqui a pouco ele aparece aqui desesperado, ó. Se eu quiser, eu posso falar mal do Jubilu agora que ninguém tá me ouvindo. Opa! Droga! Tirei do mudo. Mas você entendeu? O canal de comunicação aqui, ó, o microfonezinho para você me ouvir bem, é essa sacada. Se eu tô testando o canal de comunicação, alô, Vitão, tá me ouvindo? Isso é função fática. Aí manter o canal funcionando, vocês estão aí vendo live o dia inteiro e o Vitão tá lá, né? Fazendo o troço funcionar e acontecendo e indo e aquilo. Aí vocês começam, é porque o som tá ruim. E o Vitão já fica, como som ruim? Aí os outros falam, não tá ruim não, é o teu computador. E o Vitão ufa. Manter o canal de comunicação, né, ativo durante o troço. Então quando cair na prova, manutenção do canal de comunicação, eficiência ou interlocução. Anota que interlocução é sinônimo de conversa. Anota. Interlocução é sinônimo de conversa. Anota em algum lugar. Eu vou colocar aqui com a letra mais bonita que eu consigo para depois aparecer no print. Interlocução é sinônimo de conversa. Se cair na prova centrado na interlocução, é na maneira como a comunicação tá colocando. O Vitão me apagou. Desgraçado! Desgraçado, eu não acredito que tu fez isso. Mas acabou essa aula, eu te pego. Ó, conversa, interlocução, anota isso. E vou colocar aqui também, ó, que a função conativa tem outro nome que é apelativa. Vai que caia, vai aparecer no print depois. Qual é a última função da linguagem, pra gente fechar com chave de ouro? Função metalinguística, que é a autorreferência, a centrada no código. Metalinguagem é quando você usa o X para se referir ao próprio X. Toda vez que você usa alguma coisa para falar desta própria coisa, isso é uma metalinguagem. Então, quando eu comecei a explicar para você aqui como é que a gente faz o vídeo e tal, tem o estúdio e coisa, eu tô fazendo uma metalinguagem. Eu tô fazendo uma videoaula explicando como a gente faz uma videoaula. Metalinguagem é fazer um poema para falar sobre o próprio poema. É fazer uma crônica para discutir os assuntos que caem numa crônica. Toda vez que você escreve um texto para explicar como você fez aquele texto, isso é uma metalinguagem. Eu vou contar para vocês como é que eu fiz aqui, ó, esse texto, então isso é uma metalinguagem. Metalinguagem trabalha, meu velho, com a autorreferência. Vamos tirar um print? Eu tenho que aparecer no print, porque esse é o print que vai, né, percorrer as redes sociais. Você vai falar para as pessoas assim, você acha que você sabe funções da linguagem? Né, que você não viu a aula do Lauro, né? Você acha que você sabe, mas você só sabe aquele esqueminha básico. Então eu vou me posicionar aqui, deixa eu fazer uma cara de mal, talvez. Não, eu vou fazer sorrindo, e você tira o print agora, tá? Rápido, porque senão o pessoal da live vai ficar meio brabo. Tem um pessoal ali no chat que é estressado, acaba logo, quero não sei o quê. Então vai rápido, vai. Para aí, para, que eu tenho que encolher a barriga pra aparecer. A câmera engorda, vai. Tirou! Eu já tô sem ar da sirene. Tirou, né? Tirou. Esse print aí tem que circular pra tudo. Pra tudo. Isso aqui é o que vai cair na prova. Eu vou chegar aqui no dia 21 de novembro. Vou fazer a prova junto com você. Saindo da prova, eu vou vir pra cá pro estúdio, sei lá que horas eu chego, porque eu já falei pra você que eu fico até o final. A hora que eu chegar, eu vou pegar a questão de funções da linguagem e vou relembrar você. Você tem o print ainda? Aí eu vou mandar você pegar o print e vou responder a questão com o print. É isso aí que eu vou fazer. Vamos encerrar resolvendo a questão polêmica de funções da linguagem sobre Manuel Bandeira do ano passado, que tem gente até hoje que defende que a resposta tá errada. O gabarito dado foi letra C, metalinguística, e tem gente que até hoje defende que é emotiva. Vamos ver ela, tu achou que eu ia fugir, né?
Você que tá vendo essa live aí, tem um pessoal que vê uma live que é o pessoal que dá dislike, ele não gostou. Porque esse professor aí é muito showzinho, não sei o quê. Daí eles ficam assim, garanto que tu vai fugir da questão de funções da linguagem do ano passado, que é uma questão duvidosa e tal, e tu não vai ter coragem de fazer. Quem é que não vai ter coragem de fazer? Quem que não tem coragem de fazer? Vê se eu tenho cara de quem foge da questão. Tenho cara, vê se isso aqui é cara de quem foge da questão. Isso aqui é cara de quem foge da questão. Eu não vou fugir da questão nenhuma, eu vou fazer a questão. Função da linguagem. Vou-me embora pra Pazarga da Manuel Bandeira. O Vitão tá me apagando. O Vitão vai ter que aparecer. Eu vou fazer o Vitão aparecer aqui e dançar comigo. Vou-me embora pra Pazarga da Manuel Bandeira. Olha o tamanho do texto. Olha o tamanho do texto. Até eu ler isso aqui acabou, né? Vamos pro que interessa. Os processos de interação comunicativa prevêem a presença ativa de múltiplos elementos da comunicação. Falou e não falou nada. O que interessa é isso aqui, ó. Entre os quais se destacam as funções da linguagem. Tá, no momento que cair isso no Enem, criatura, vem pra cá, Vitão, para. Para, diabo. No momento que cair funções da linguagem, tu risca com a tua caneta preta lá, risca e marca. Essa aqui eu vou matar com o print do Lauro. Nesse fragmento, a função da linguagem predominante é... Então ele perguntou qual predomina. Qual predomina? Tu vai ter que voltar no texto e ver. Ele não afirmou que predomina uma e disse por quê, né? Ele perguntou qual. Então, ou é a emotiva, que tu sabe que é centrada no eu, na primeira pessoa, ou é referencial, se ele quer dar uma informação com objetividade, com clareza sobre alguma coisa, ou é metalinguística, porque se refere ao próprio texto, é um texto explicando o próprio texto, ou ela é poética, porque está trabalhando com o efeito causado no leitor, o efeito poético, ou ela é apelativa, que a gente já viu que é aquela direcionada para o leitor. Aí começou o pessoal a gritar C, sim, C é o gabarito oficial, mas muita gente questionou. Quer ver o porquê? Olha o texto. Vou-me embora para Pazárgada foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. Vi pela primeira vez esse nome Pazárgada quando tinha os meus 16 anos, e foi num autor grego. Esse nome de Pazárgada, que significa campo dos persas, etc e tal. Tu concorda comigo que ele está explicando como ele fez o poema Vou-me embora para Pazárgada? E que se é um texto, explicando como eu fiz um texto é metalinguagem. Mas, Lauro, pode ser um texto explicando como fez outro texto? Pode. Tá tudo certo. É um texto explicando como se faz um texto. É metalinguagem. É metalinguagem, sem dúvida. Então aqui eu tô trabalhando com a metalinguagem. Só que daí tem um problema. Tem um problema. Olha quantos pronomes e verbos de primeira pessoa. Vou-me embora para Pazárgada foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. Eu não vou colocar o voo do nome do poema, porque é o nome do poema, né? Vi pela primeira vez esse nome em Pazárgada quando eu tinha os meus 16 anos. Foi num autor grego. Esse nome, Pazárgada, suscitou na minha imaginação uma paisagem. Mais de 20 anos depois, quando eu morava só na minha casa. Olha isso. Se eu continuar ao longo do texto, quantas de função emotiva acontecem? Então muita gente ficou em dúvida. Muita gente. A Gabriela, com 2 L's, botou ali assim que eu vi agora de sopetão, ó. Esse texto me deu sono. Sim, eu também me daria sono, mas eu não vou ler todo ele no dia da prova. Tu percebeu que eu comecei pelo enunciado e pra ficar em dúvida entre a emotiva e a metalinguística eu fui só até aqui? Porque eu já matei no início. Ele tá explicando como se faz um texto e tá usando a primeira pessoa. Então o que eu tenho que fazer é isso aqui, ó. Corto fora a referencial, que não é. Corto fora a poética, que também não é. Corto fora a apelativa. E a minha dúvida é, emotiva ou metalinguística? Como é que eu vou matar por que é metalinguística e não emotiva? Vai. Qual é o motivo? Tu tá ligado que até agora a gente tá só olhando a classificação da função, né? Tem que olhar a explicação, cara. Metalinguística, porque o poeta tece comentários sobre a gênese, a origem, de onde ele tirou o nome Pazárgada, e o processo de escrita de um dos seus poemas, Vou-me embora para Pazárgada. Não tem nada que eu possa eliminar na C como errada. Não tem nada. Não tem nada. Lauro, então, não precisa estar no formato de um poema para explicar um poema. É um texto que explica outro texto, metalinguagem. Sem sombra de dúvida, não tem nada. E olha o que diz a A. Emotiva, porque o poeta expõe os sentimentos de angústia que o levaram à criação poética.
Ele tá centrado no eu? Sim, mas em que momento ao longo do texto ele fala que o poema angustiou ele? Ele diz que tentou escrever o poema em um determinado momento, não conseguiu porque viu essa palavra. Anos depois, veio o poema para ele numa fonte de inspiração. Ele não tá dizendo que ele ficou angustiado. Ah, eu não conseguia dormir enquanto estava pensando nesse poema. Não, isso é você com o Enem. Aí, professor, não fala que dá gatilho de novo. Lembra da sirene. Ah, lembra. Não vem com gatilho. Então o cara foi lá e marca A, porque, pô, eu também, ó, um monte de pronome de primeira pessoa, mas não basta ter pronome de primeira pessoa. Tu tem que olhar e ver se ele tá colocando um sentimento de angústia, porque tudo isso aqui tem que estar certo para ser afirmativa. Então a primeira parte, dizer que é emotiva, tá certo. O que tá errado é dizer que ele expõe o sentimento de angústia que o levou à criação poética. Então, resposta certa, letra C. Pô, uma galera se perdeu. Porque o que é a ansiedade, né? A ansiedade faz a gente fazer o quê? Na hora da prova, a gente quer se livrar daquilo o mais rápido possível. Então essa é uma questão, galera, para você pular e volta nela em outro momento, porque ela é complicada. Se você sentir que na hora você tá muito ansioso, assim, ó, pula ela, volta depois. Tem que ter estratégia de prova. Eu tenho certeza que... Vamos fazer um combinado para encerrar essa aula? E daqui a pouco o Vitão vai ter que... Vitão, tu vai ter que vir aqui e aparecer pro pessoal antes de eu acabar a live. Agora tu te vira, ficou de brincadeirinha aí, desligando tela, vai te ferrar. Vai vir aqui e vai aparecer para dar uma boa prova pro pessoal. Lá no dia da prova, que você estiver fazendo ela, se estiver ansioso, faz parte. Você vai estar ansioso, tá tudo certo. O que tu tem que fazer? Tu tem que respirar fundo, tendo uma estratégia e dizer assim, se essa questão, que eu que tive aula com o Lauro, tô em dúvida, imagina o resto da galera. Ela deve ser difícil, vou pular e vou fazer depois. Professor, mas se eu pular ela e começar a aparecer um monte de questão assim que eu tô pulando e que eu tô nervoso e que não sei o que e não vou fazer e tal, daí o que eu faço? Não vai acontecer. Porque você tá tendo aula com a gente, tá se preparando pro bagulho, você sabe um monte de coisa, você estudou pra caramba, você nunca teve tão preparado pra fazer um Enem na sua vida, com tudo que aconteceu de dificuldade e com pandemia e com não sei o que e com aula do caramba. Você conseguiu, você tá aqui na semana da prova, mega bem preparado para fazer. Esse sentimento de insegurança que você tá faz parte do processo. Lá na hora você vai manter a calma e vai lembrar de mim. Eu vou estar do seu lado, soprando as respostas e falando para você, soprando no seu ouvido. A voz do Lauro sussurrou no meu ouvido. A gente tá só começando, esse foi o primeiro dia de lives, galera. Amanhã tem mais. Tem live de tanta coisa que eu nem sei. Quarta-feira tem mais live. Quinta-feira tem mais live. Sexta-feira tem mais live. Eu tenho live quase todos os dias com vocês. Amanhã tem live comigo de novo. Quinta tem live comigo de novo. Sexta tem live comigo de novo. Só me despeço e só deixo encerrar se o Vitão vier aqui e mandar um beijo pra galera. Se apagar essa tela e ele não apareceu, foi porque ele apagou a tela. Vitão, vem aqui mandar um beijo pra galera e dizer boa prova. Vai. Se tu não aparecer, eu vou te catar na tua sala. Eu vou atrás de ti. Se tu não aparecer, eu vou atrás de ti. Vai. Entra ali e diz boa prova, galera. Vai. Pessoal, esse é o Vitão. Tá mudo, tá mudo. O que tá mudo? Eu tô mudo. Dá boa prova. Só na sexta-feira. Vocês vão ter que assistir todas as lives. Aí na sexta-feira eu venho de novo e aí vai ter... uma boa prova decente. Pessoal, manda beijo pro Vitão no chat. Esse é um dos responsáveis por fazer esse troço todo rolar. Beijo pra vocês. Obrigado por terem acompanhado. Espero que vocês estejam gostando. Daqui pra frente, só melhora. Só vai ficar live melhor e você ainda mais preparado. Beijo pra todo mundo.